Então agora a gente vai ver sobre o cosseno da soma, certo? Então aqui eu desenhei um ciclo trigonométrico para auxiliar na demonstração da fórmula do cosseno da soma de dois arcos. Então aqui eu desenhei um arco A, né, do N até o P, e aqui do M até o N um arco B. Aí do P até o Q é o mesmo tamanho do MN, do arco. Então, como está indo no sentido anti-horário, eu marquei aqui como menos B. Aí o que a gente pode perceber? Que o tamanho do arco MP, que seria esse daqui, né, é o mesmo tamanho do arco, deixa eu pegar aqui, ó, NQ. Por quê? Porque os dois valem A mais B, A mais B, certo? A mesma distância. Ou seja, se o MNP, o arco, e o NPQ têm a mesma distância, mesma medida, que seria o arco A mais B, então as cordas MP e a corda NQ, elas possuem o mesmo tamanho, certo? Ou seja, a distância de MP é igual à distância de NQ. Então, para a gente achar, né, demonstrar esse cosseno da soma, eu vou usar o que a gente viu agora há pouco, que é a distância entre pontos. Então, marquei as coordenadas aqui, coordenada do ponto P, 1 e 0, porque o ciclo trigonométrico, lembrando que ele tem raio 1. O N, então o X vale cosseno de A, que é o ângulo aqui marcado até ele, até o N. E o Y vale seno de A. O M, nós temos aqui o X vale cosseno de A mais B, que é o arco aqui representado nele. E o Y vale seno de A mais B. O Q, que é esse ponto aqui, então, como... Só lembrando que esse menos B é porque ele sai no sentido anti-horário, certo? Sai no sentido no sentido horário, certo? Porque o ângulo sempre é visto no sentido anti-horário. Então, como ele sai aqui no anti-horário, então ele fica negativo. Então, o Y cosseno de menos B, o X cosseno de menos B e o Y seno de menos B. Como no quarto quadrante o cosseno é positivo, mantém-se cosseno de B. E como no quarto quadrante o seno é negativo, então fica menos seno de B, certo? Utilizando a fórmula da distância, então eu vou começar aqui, ó, distância entre MP. Que vai ser o que, então? Vai ser a coordenada x do M menos a coordenada x do P ao quadrado mais a coordenada y do M menos a coordenada y do P ao quadrado. Então, substituindo pelos valores, vai ficar cosseno de A mais B menos 1 ao quadrado mais seno de A mais B menos 0 ao quadrado, tá? Dos valores que veio aqui das coordenadas. Aqui, eu faço um produto notável da diferença. Então, fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1, mais quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1. E aqui, seno de A mais B menos 0, sobra o seno de A mais B ao quadrado, né? Aí, o que a gente tem aqui é o seguinte. O cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, né? Se a gente for, como é uma soma, a ordem dos fatores a ordem das parcelas eu posso alterar. Então, digamos que eu puxe aqui para o ladinho, eu tenho cosseno ao quadrado de A mais B mais seno ao quadrado de A mais B. Isso resulta em 1, pelo princípio fundamental da trigonometria. Então, ele resulta em 1. Aí fica 1 mais 1, que é 2, e sobra esse menos 2 cosseno de A mais B. Então, fechei a primeira aqui.
E agora eu vou para a distância do ponto N até o ponto Q, fazendo a mesma fórmula. Coordenada x de N menos a coordenada x de Q ao quadrado, mais a coordenada y de N menos a coordenada y de Q ao quadrado. Substituindo, eu tenho cosseno de A menos cosseno de B ao quadrado, mais seno de A menos seno de B ao quadrado. Aqui, ó, não coube aqui, então eu puxei aqui para baixo, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente tem que entrar de novo com a ideia do produto notável aqui. Então, a gente tem que estender esse quadrado aqui, né? A gente tem que abrir através da fórmula do produto notável. Então, olha só o que a gente tem. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Mais, né? Tem um maisinho aqui, vem aqui para outra linha, ó. Quadrado do primeiro mais... Por quê? Porque aqui o menos com menos ele vai ficar positivo. Então, fica seno de A mais seno de B ao quadrado. Então, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Certo? Então, fechou aqui, ó. Aí, o que eu tenho, ó? Seno... A mesma ideia lá de cima, ó. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A dá 1. Deixa eu trocar para vermelho aqui, fica mais fácil de ver, né? Aqui não tá vendo nada, ó. Fica 1. Essa soma aqui. Lembrando que eles estão tudo na mesma linha, tá? Só não coube ali. Cosseno ao quadrado de B mais seno ao quadrado de B resulta em 1 também. Então, fica 1 mais 1, 2. Mais 2 vezes seno de A vezes seno de B, menos... Aqui só a ordem não influencia, tá? Menos cosseno de A vezes cosseno de B. Só lembrando que o que eu estou usando aqui para substituir por 1, né? Jogar já um lembrete aqui para você que não lembrou ainda, é aquele seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A vai ser igual a 1. Vem dessa ideia aqui dos vídeos anteriores. Já foi visto. Então, o que eu tinha lá, que a distância de MP é igual à distância de NQ. Ou seja, essa distância é igual a essa distância. Aí, como os dois, né? Se os dois são iguais, significa que o quadrado deles é igual também. Por que eu elevo ao quadrado? Para poder trabalhar aqui fora da raiz. Então, me sobra assim, ó. 2 menos, daqui, ó. 2 menos 2 cosseno de A mais B igual 2 mais... Daqui, né? Dessa segunda aqui, ó. Dessa segunda. 2 mais 2 vezes seno de A vezes seno de B, menos 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B. Como aqui eu tenho esse 2 somando dos dois lados, eu posso somar menos 2 dos dois lados, né? Então, eu posso simplificar eles aqui. Então, vai sobrar menos 2 cosseno de A mais B. E do outro lado, 2 seno de A vezes seno de B, menos 2 cosseno de A vezes cosseno de B. Dividindo tudo por 2, né? 2 é fator comum a todos os termos, vai sobrar menos cosseno de A mais B igual 2 seno de A vezes seno de B, menos cosseno de A vezes cosseno de B. Aqui, ó, como esse é o fator que eu procuro, o cosseno da soma, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Multiplicar tudo por menos 1, essa minha equação. Então, o que vai me sobrar? Ó, o que é negativo vai ficar positivo, aqui é positivo fica negativo, e aqui negativo fica positivo. Então, olha lá. Como que ficou? Ó, cosseno de A mais B igual cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Então, essa daqui, ó, é a equação que eu vou usar quando eu for trabalhar com cosseno da soma de dois arcos. Beleza? Aí já vou fazer aqui, ó, para fechar o cosseno da diferença. O que é a diferença? Se a soma é A mais B, a diferença de dois arcos seria A menos B. Então, olha lá. No lugar do B,
eu vou colocar um menos b e vou trabalhar com essa fórmula que a gente acabou de achar, que é a fórmula da soma. Então, fica cosseno de A mais menos B. Cosseno de A vezes cosseno de menos B, menos seno de A vezes seno de menos B. Aqui mais com menos, ficou menos. Aí aqui, ó, o cosseno de menos B, como ele tá ali no quarto quadrante, então, ó, cosseno de A vezes cosseno de B, fica positivo, né? E aqui eu tenho mais seno de A vezes seno de B. Daí aqui, ó, fica esse seno de menos B, ele fica valendo menos seno de B. Aí, menos com menos, ele vai ficar mais. E daí aqui a gente tem a nossa segunda equação. Beleza?